aprendendo um pouquinho a mexer com vídeo ainda. Boa tarde a todos, estamos aqui hoje conversando com o Pedro, amigo de infância, né? Bom, querido. Famoso Broa, né? O apelido aqui de infância. Galera. E primeiro te agradecer, né, meu amigo? A gente encontra pouco, né? Eu estou morando um pouquinho longe, a gente encontra pouco. Mas hoje, pessoal, o objetivo aqui é a gente vai começar a fazer uma série de entrevistas. E aí, né, inicialmente com amigos e pessoas próximas, porque são casos, né, de mudança de carreira que tem tudo a ver aí com o trabalho da Better Choice que eu faço e que vocês acompanham nas mídias sociais. Então hoje, né, Pedro, primeiro aí se apresenta o pessoal aí um pouquinho, né, mas vamos fazer uma linha do tempo aí, começando lá do vestibular. Conta aí pra gente como é que foi o Pedro, adolescente, para escolher a profissão lá atrás. Bom, tudo bem, galera? Cara, a época de escola é uma época, acho que engraçada, né? A gente aproveita bastante, a gente tenta escolher qual é a nossa profissão que a gente quer levar pro resto da vida. Eu tenho em mim uma particularidade que meu pai é um engenheiro, e muito bom engenheiro, por sinal, e teve lá, né, seus ganhos, ele tinha suas regalias e tudo mais, e eu achava aquilo fascinante. Não, meu pai é engenheiro, meu pai é isso, e sempre chegava gente, né, para falar, seu pai é muito bom nisso, e a gente fica fascinado até com a profissão um pouco do pai e tenta seguir a carreira. Eu sempre fui bom em matemática, física, química, época de escola, e por ter essa facilidade eu me via, assim, eu sentia na época que eu poderia ser um bom engenheiro igual ao meu pai. Não foi bem o caso, né? Só para o pessoal saber, hoje você não é engenheiro. Hoje eu não sou engenheiro, Mas eu fiz o vestibular para engenharia de controle e automação, passei. E aquele primeiro semestre é um semestre empolgante. Você estuda, você vê as coisas novas, você acha que você vai deslanchar, que é aquilo ali que você quer, você passou, você está empolgado. Mas nem sempre nem sempre as coisas são como você gostaria que fosse, né? Então, alguns problemas de percurso, algumas coisas que eu não gostava muito, eu comecei a identificar muito com uma área e não com outra, e eu acabei desiludindo bastante da engenharia, sabe? Isso foi mais ou menos, qual período da faculdade? Final, meio? Foi meio pro final, eu já tinha mais de 60% do curso, e eu comecei a ficar desgostoso mesmo. Eu acho que é uma coisa que acontece até com muitas pessoas, que entram, começam a estudar, a fazer um curso, e no meio do curso percebem que não era exatamente aquilo que eles gostariam e vão tocando com a barriga. Né? Uma das coisas até que eu defendo, né, o pessoal já está acostumado a ver eu falando isso, que é o seguinte, né, meu amigo, às vezes o adolescente ele acha que a profissão é uma coisa, né, e às vezes também ele tem algumas facilidades nos talentos, igual você falou das notas, né, algumas matérias, o desempenho nas matérias do colégio, e não necessariamente aquilo ali vai ser uma profissão, não significa que você tem uma facilidade com uma coisa. Exato. Que pode ser uma profissão que você vai gostar. Pode ser que sim, mas pode ser que não também, né? Exato. Então é legal a gente entender um pouquinho da realidade e abrir a cabeça, porque às vezes o jovem fica tão focado assim, né? Eu quero engenharia, eu quero medicina, eu quero direito, e ele não se permite pensar outras coisas, né? Eu vejo muito caso de jovem que fala assim, não, meu pai é médico, eu vou ser médico. E acaba não conseguindo passar no vestibular de medicina, porque é um vestibular concorrido, e ele começa a ficar meio desiludido, não sabe o que fazer e tudo mais. Eu acredito que eu fui por esse lado, entendeu? E também gera uma expectativa, né, das pessoas, do adolescente, que ele tem uma facilidade ali, tanto da família, como às vezes da sua própria escola, às vezes, não, esse aqui não vai ter facilidade de mexer com isso, né? Já começa a meio que rotular ali sua escola ali também, né? Não, eu tenho um caso em casa, né? Minha mãe é dentista, tem um consultório próprio, todo montado, e depois que eu resolvi trocar, sair da engenharia, ela falou comigo, nossa, você devia tanto ter feito odontologia, você já tem o consultório pronto, tem tudo arrumado, não sei o que, mas não é a vocação, então não tem jeito. Não dá pra você ir só porque eles querem também, né? Exato. Legal, segundo ponto agora. Aí você estava insatisfeito lá, viu, começou que não estava brilhando os seus olhos mais. Quando que foi, você falou assim, olha, tomou a decisão, eu vou mudar de área. Por quê? Tem muitas pessoas, minha gente, que estão insatisfeitas, mas não tomam atitude de falar assim, eu vou para outra coisa então. Né? As pessoas vão empurrando com a barriga ali. Exato. Como é que foi esse estalo aí? Vamos mudar. Olha, sinceridade mesmo, eu estava bem feliz na engenharia. Quando eu falo infeliz, eu acordava para ir para a aula, era como se eu estivesse indo para uma guerra.
saca? E tem consequência isso, né? E Emocional. tem, muita. Nossa, eu nunca deixei de ser um cara alegre, tranquilo e conversar com as pessoas, mas eu senti em mim que, vamos botar assim, na hora de dormir, eu botava a cabeça no travesseiro e eu não conseguia dormir tranquilo, entendeu? Eu comecei e aquilo começava a me corroer por dentro, em diversas situações. Inclusive, assim, a gente acaba, né, tendo alguns princípios de autoavaliação. Eu julgava que eu não era bom o suficiente, porque, poxa, meu pai é engenheiro fodão e eu não sou. Pode falar fodão? Não sei se Pode. Tem censura não. Mas meu pai era um engenheiro muito bom e o pessoal fala comigo, eu tenho amigos do meu pai e pessoas que trabalham com ele, falam assim, nossa, o pai é um dos poucos profissionais da área. Eu falo assim, ele é da área, ele é bom no que faz, ele é um dos poucos. Então eu vi aquilo, eu me sentia inferior, entendeu? Tipo assim, poxa, meu pai consegue e por que eu não consigo? E eu descobri que era porque eu não gostava mesmo, sabe? Não é que eu não gostava, eu ainda gosto de muitas coisas dentro da engenharia, programação, mexer com robô, automação e tudo mais. Mas a maioria das coisas não era muito pra mim. E as experiências, as pequenas experiências de estágio que eu tive também não foram muito agradáveis. E às vezes também a gente gosta do negócio, né, Pedro? Mas assim, não mexe com a gente, tipo assim, eu quero fazer isso da minha vida. Exato. Né? É bem diferente a gente gostar, né? Eu gosto de várias coisas também, mas se você trabalhar com aquilo ali, exige, né? É outro cenário, né? Beleza. E aí, o terceiro ponto aqui, de onde que surgiu a gastronomia, dessa infelicidade, desse incômodo ali, pra falar, poxa, tem a gastronomia, como é que foi essa descoberta sua aí? Cara, eu sempre gostei de comer. Nunca fui um cara que estava no peso, eu sempre fui acima do peso. Adoro comer muito. Minha mãe é uma cozinheira de mão cheia, cozinha bem demais. E já sabia fazer alguma coisa na cozinha? Já. Eu sempre tentei me aventurar aqui e ali, já fiz umas lambanças também, umas coisas que não deveriam ter feito, que saiu tudo errado, mas eu acho que é aquele princípio, a gente está aprendendo alguma coisa, você fala uns trem errado e é isso, né? Não tem jeito. Mas, não, minha mãe cozinhava bem demais e eu sempre via minha casa cheia, né? Eu sempre recebi muitos amigos em casa, eu faço questão de receber até hoje. E eu sempre falei assim, vou tentar fazer uma brincadeira pra gente que ia ali na cozinha, cozinhava uma coisa ou outra e tudo mais. E eu via que os amigos eram reunidos em volta da mesa e ficavam ali conversando, vendo futebol, jogando uma conversa fora, jogando um jogo e tudo mais. E eu comecei a gostar bastante, não só de receber as pessoas, mas de fazer uma comida, uma coisa para o pessoal. Quando eu estava na engenharia, nessa infelicidade, eu continuava recebendo as pessoas em casa. Então eu falei assim, poxa, por que eu não vou juntar o útil ao agradável? Se eu gosto de cozinhar e eu gosto de receber as pessoas, eu posso cozinhar para as pessoas. Sim. Acabar, né, juntar uma coisa que eu gosto com outra. Então, só comentar, isso que você teve esse insight sozinho, né? Foi sozinho. E depois de remoer muito por dentro. Nós estamos resumindo a carreira do Bro aqui. Mas assim, tô te perguntando por quê. Muitas pessoas não conseguem relacionar coisas prazerosas, né, com uma profissão, às vezes. Exato. Muitas pessoas, a gente escuta muito pessoal falar assim, faça da sua vida, trabalhe com o que você gosta, que você nunca vai precisar trabalhar na vida. Eu achava aquilo um absurdo, porque eu falo assim, poxa, não é assim, cara. Eu vejo que realmente eu vou pra cozinha, eu fico só entende lá, quem gosta. Eu fico lá, eu fico assim, quando eu vejo tem 12 horas que eu tô na cozinha direto produzindo e eu não vi. Ficou de noite, eu não vi, tô lá produzindo, feliz, tô, né, fazendo as coisas que eu gosto. E realmente acontece. Nem todo mundo é feliz com o que faz. Mas quem faz o que é feliz não trabalha. E outra coisa, né? Tem pessoas que acham assim, que o trabalho é um trem chato, né? Um estigma já, uma crença limitante, que acha que o trabalho, olha, eu meu trabalho, eu vou fazer minha obrigação e depois do trabalho eu vou fazer as coisas que eu gosto. Eu já ouvi de duas pessoas assim, vou passar no concurso público, que eu vou ter uma estabilidade ali, um salário, aí eu vou ter tempo para fazer as coisas que eu gosto. Porque não vai ter que correr atrás do dinheiro. A minha namorada é a mesma coisa. Então, ela assim, fala assim, não, eu estou estudando muito para eu passar num concurso, para eu ter estabilidade e poder ficar tranquilo em casa para fazer as coisas que eu quero. Então assim, eu respeito, né, quem quer essa busca pelo concurso, acho que é uma excelente oportunidade, só que eu acho que tem os porquês, né? Por que você está buscando um concurso público hoje, né?
Então, tem uma cliente minha, né, que eu tô atendendo, e eu falei isso com ela, olha, não vou deixar você fazer concurso público não, porque eu vou te ajudar a encontrar uma coisa que você vai gostar mesmo de fazer, né? Não precisa você fazer isso. Termina o seu raciocínio lá pra gente da gastronomia e tal. Aí descobriu, pô, vou relacionar aqui, receber o pessoal, gosto de ficar na cozinha. E aí como é que foi? Pô, vou buscar uma faculdade ou não? Exato, exato. Eu falei assim, pô, um amigo meu da igreja, ele começou a cursar gastronomia, né? E aquilo me deu um estalo. Eu falei, poxa, eu poderia fazer um curso, né, junto com ele, ou no mesmo lugar que ele está cursando, e eu ver se é aquilo que eu gostaria. E foi o que eu fiz. Igual eu te falei, eu fiquei um tempo remoendo a ideia de o que tem de errado comigo, para uma ideia de eu estou na área errada. O que eu posso fazer para mudar, né, até descobrir o que eu gosto, e comecei a pesquisar. Aí eu pesquisei as faculdades, onde valia a pena, onde não valia e tudo mais. E todas as faculdades em Belo Horizonte são faculdades boas, mas eu optei em fazer um curso de gastronomia no Senac, que era onde ele já estava, eu já tinha algumas referências, então fui para o Senac, fiquei lá, fiz o curso é um curso tranquilo. Quanto tempo que é o curso? O curso é de 2 anos, um curso bem tranquilo, por isso que eu acho que quando eu falei assim, eu quero mudar, eu não queria mudar para um curso que fosse muito longo também, porque já estava na hora de eu, né, começar a seguir meu caminho. Mas o que é legal? Eu estou te perguntando o tempo. Independente se é 2 anos ou 5 anos, 4 anos, uma graduação, né, maior ali, o que é legal a gente levar para o pessoal também de reflexão. Tem pessoas que às vezes fazem um curso e a chance, o número de pessoas ali que vão topar fazer outro curso depois que se frustrarem é pequena a proporção, né, de pessoas que topam. Mesmo 2 anos. Então eu tenho várias pessoas que falam assim, poxa, esse curso aí o cara fala assim, nossa, não, eu vou voltar a estudar, voltar para a sala de aula e tal. Então assim, por isso que a gente tem que pensar quando é novo, muito bem nessa escolha, porque depois poucas pessoas animam de fazer um outro curso, né? E segundo ponto que eu queria te elogiar é o quê? A sua proatividade. De novo, a primeira proatividade o quê, né? Não tá legal, vou buscar outra coisa. A segunda foi o quê? Poxa, legal isso aqui, você fez acontecer, você foi atrás. Muitas pessoas ficam com muitos sonhos, ideias na cabeça. Ah, poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, mas não vai pra ação, né? Eu mesmo assim, eu pensei em alguns momentos trocar de curso para fazer outros cursos. Mas nenhum deles me mexeu assim, comigo de verdade, sabe? E uma das coisas que me ajudou no curso de eu resolver mudar foi esse tempo. Por isso que eu quis tocar no assunto. Porque é um curso rápido. Se você for colocar 2 anos para uma formação rápida. E ele ia me dar essa reviravolta que eu queria para eu tocar a minha vida, entende? Então eu falei assim, vou lá, vou encarar, porque no mínimo, se eu não seguir a carreira, eu vou aprender a cozinhar bem pro resto da vida. Então já tem a sua valia o curso, entende? E me conta aqui, Pedro, gastronomia, o cara fazer um curso de gastronomia para ele ser empresário, é uma ponte aí, né? É bem distante aí. Então me conta assim, quando foi o seu estágio? Falou assim, poxa, eu estou fazendo gastronomia, a área, eu acertei a área, mas eu costumo falar que dentro de uma metodologia que eu criei, que chama outras carreiras, que é o quê? Dentro de uma profissão, existem milhares de outras profissões. Então, dentro da gastronomia, a gente tem um cara que dá aula, que leciona, que são os professores que você teve. Tem um cara que ele é chefe de cozinha, que ele trabalha em um restaurante. Tem um empresário que ele monta o negócio dele. E tem muitas áreas. Se eu for olhar, tem os padeiros, panificação, o pessoal que faz doce, né, confeitaria, e os restaurantes mesmo, restaurantes de diversos tipos, são áreas diferentes dentro da gastronomia que a pessoa pode seguir. A vantagem da gastronomia é que todo mundo gosta de alguma coisa. Eu gosto de comer um doce, eu gosto de comer um salgado, e segue por aquele lado. Tocando no assunto empresário, o curso do Senac ele te prepara para isso. Não sei as outras faculdades porque eu não tive contato, mas especificamente a faculdade que eu fiz, ela te prepara para você ser um empresário. Dentro do curso tem toda a formação de cozinheiro, que é para você seguir a carreira de cozinheiro e trabalhar em outras cozinhas, mas eles também te dão um know-how para você começar a sua própria empresa. Claro que precisa do seu trabalho, precisa do seu empenho para a empresa dar certo. Nada do que eles vão te ensinar, se você não tiver disposição, vai sair. Mas eles te dão essa preparação. Eu tive algumas experiências em cozinha. Eu trabalhei um tempo em um congelado, depois eu mudei para um restaurante, né, de cozinha contemporânea. E minha última experiência que eu tive mais recentemente foi em um restaurante de cozinha saudável. E
Eu vou te ser sincero, quando eu estava no restaurante no Congelados, eu achei uma experiência muito boa. Eu gostei muito daquilo, o ambiente era agradável, mas eu estava trabalhando para uma outra pessoa.